tarde e bem-vindos ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta edição vamos olhar para as últimas reuniões dos bancos centrais este ano, nomeadamente a do BCE na semana passada e a da Reserva Federal que começou hoje. Vamos analisar também as entradas da Airbnb em bolsa e da Tesla no índice S&P 500. Já estamos perto do final do ano e, portanto, vamos começar a analisar o que esperar das bolsas em 2021. Na segunda parte iremos focar no assunto do Brexit e vamos diretamente para Londres com um dos nossos analistas. O nosso primeiro convidado, no entanto, é Luís Tavares Bravo, diretor de Investment Advisory do Bison Bank. Luís, bem-vindo de volta ao Mercado de Ação. Bom dia, tudo bem? Tudo, obrigado. Luís, vamos começar pelos acontecimentos da semana passada. O Conselho Europeu conseguiu desbloquear o impasse, o veto da Hungria e da Polónia e avançar com o quadro de financiamento plurianual e o Fundo de Recuperação, a tal bazuca. E o BCE anunciou um reforço da outra bazuca monetária de 500 mil milhões de euros para o programa de emergência de compra de ativos e que também prolongou por mais 9 meses até março de 2022. Qual é que foi a reação dos mercados a estes dois anúncios? Se houve alguma, não foi neutra. Os mercados têm estado, sobretudo, a reagir a uma onda, digamos, àquilo que se chama o ciclo das vacinas, não é? Portanto, obviamente que tudo o que é enquadramento de suporte vai ser importante em 2021, porque nós temos esta coisa que eu costumo chamar a janela do diabo, mesmo que tenhamos em prática os mecanismos dos fundos europeus, portanto os programas que agora foram aprovados e ultrapassando aqui um bocado a questão do Estado de Direito por parte da Hungria e da Polónia, portanto na prática o que se diz é só valem, essas questões continuam válidas, mas apenas depois dos tribunais judiciais europeus se pronunciarem sobre isso e depois só para os outros quadros de apoio, mas a verdade é que a implementação em estrada, digamos assim, dos fundos de transformação, que vão permitir à Europa transformar as suas economias e subir o seu produto de médio prazo e reagir também ali para o ano, vão levar ainda algum tempo a implementar, e, portanto isto são meses onde em conjunto também com alguns problemas que possam surgir na implementação ou na distribuição das vacinas para alguns países frágeis, como é o caso de Portugal, pode implicar ainda algumas situações prejudiciais. Relativamente ao Banco Central Europeu, sim, eu diria que a maior novidade e a parte mais importante é até a extensão até 2022, providencia ao Banco Central Europeu um papel quase de controlador das yields dentro do espaço monetário europeu, permitindo que os custos sejam extremamente reduzidos durante muito mais tempo, mas também levanta aqui um pouco esta estabilização do sistema financeiro, do sistema das dívidas soberanas, levanta obviamente aqui alguns riscos a médio prazo. O Banco Central Europeu tem neste momento um elevado nível de influência sobre tudo o que é financiamento europeu e vai ser complicado gerir depois uma estratégia de saída em termos daquilo que é atualmente a política monetária europeia. Ou seja, nós lá para 2022 vai ser necessário começar a retirar estes estímulos do sistema e essa vai ser talvez alguma conversa para 2021, mais para o final do ano, quando se começar a pensar nisso. Luís, e do outro lado do Atlântico, esta semana é a vez da Reserva Federal norte-americana agir numa altura em que a recuperação económica dos Estados Unidos parece estar a desacelerar e não existe ainda um acordo sobre um novo pacote de estímulos, nomeadamente porque os republicanos pedem que exista uma proteção às empresas que tenham trabalhadores infectados e enquanto os democratas pedem mais ajudas para os Estados mais prejudicados pela pandemia. Qual é que achas que será a mensagem de Jerome Powell e companhia? Sabendo que, e é curioso que tenhas referido isso em relação ao BCE, as previsões apontam para taxas de juros e o programa de estímulos do Fed pelo menos até 2023. Qual é que achas que vai ser a mensagem nesta última reunião do ano? Eu julgo que para já, em termos de novidades, vai ficar muito como nós temos visto. Portanto, as tais 0,25 até 2023 que se tem falado, e um ritmo de 120 bilhões de dólares por mês de aquisições. A grande diferença que eu saliento é digamos aqui,
convivência que é menos fácil com as taxas de juros negativas por parte dos norte-americanos. Há o programa de estímulos, que é um problema político que vai acompanhar. Eu julgo que esta história da agenda verde e dos Green Deals vai acabar por ser um pouco a solução para se retomar a construção dos PIBs de médio prazo, mas a nível monetário eu vejo como muito menos confortável o discurso da Fed em conviver com um programa de compras elevado durante muito tempo. Eu acho que o discurso da Reserva Federal vai ser muito mais condicional e nós provavelmente vamos falar disso em 2021, condicional àquilo que é a evolução sanitária, portanto, das condições de se poder voltar a retomar a economia e distribuir a vacina, e também da retoma económica. Eu diria que a Reserva Federal norte-americana vai estar muito mais preocupada com isso, porque convive pior com taxas de juros negativas do que a Autoridade Monetária Europeia. Voltaremos já à conversa com o Luís Tavares Bravo, mas antes disso agora vamos passar para os gráficos da semana com o Marco Silva. Marco, força. Obrigado, Chico. Esta semana não foi, apesar dos novos máximos que se foram atingidos, não foi uma semana com um cenário completamente limpo, como tem acontecido, foi misto. Destaque aqui para o setor do entretenimento, nomeadamente a Disney e Netflix, mas também as empresas criadoras de jogos como a Electronic Arts ou a Activision, que tiveram aqui boas performances. Já em relação ao início do ano, o panorama é maioritariamente verde, com ganhos muito substanciais nas principais empresas, nas grandes empresas, e em termos de setores, apenas a banca e as empresas exploradoras de petróleo e gás, que têm aqui um comportamento muito negativo, e o setor da defesa e aeroespacial também. Em relação ao resto do mundo, na última semana, também um cenário misto, nada de muito extraordinário, com destaque aqui para um comportamento positivo no Brasil, nas empresas da Bolsa Brasileira. Em relação ao início do ano, destaque para a Shopify e para a Mercado Libre, são duas empresas ligadas ao comércio eletrónico, com ganhos astronómicos este ano, a Shopify 166% e a Mercado Libre perto disso, e são empresas que valem 129 mil milhões a Shopify e 89 mil milhões de dólares a Mercado Livre. Portanto, claramente um ano dos grandes mercados eletrónicos. Em relação à última semana nos setores e os grandes grupos de empresas, nada de muito extraordinário, vermelho, um pouco vermelho, mas alguma preferência pelas empresas de menor capitalização que estão aqui, enquanto as de grande capitalização tiveram um comportamento negativo. Já em relação ao início do ano, o cenário é inverso e as grandes empresas é que foram as vencedoras para já de 2020, com a tecnologia a dominar. Em termos de gráficos da semana, a Tesla, como não podíamos deixar de falar dela, aliás vamos falar um pouco mais à frente, que tem um comportamento simplesmente espetacular este ano, com uma valorização a todos os níveis surpreendente e desafia todas as previsões, especialmente para uma empresa que ainda há uns meses o seu CEO teve com alguns problemas em termos de justiça. Já em relação ao S&P 500, depois de ter atingido aqui novos máximos históricos, tem andado aqui a lateralizar com uma tendência ligeiramente positiva, mas está à espera claramente de um novo catalisador. Este é o ETF do setor industrial, só para dar conta aqui das três ondas que se formaram. A primeira onda é esta aqui, a azul, que é menor, a segunda onda, a vermelho, que é a onda de expansão, e vamos ver agora como é que se vai comportar esta terceira onda. Que se for uma onda menor, portanto, se esta onda tiver menos extensão, então poderá estar aqui um topo. Em relação ao euro-dólar, continua no canal ascendente, agora também a lateralizar aqui um pouco, tal e qual como tinha acontecido em novembro. E por fim, o gráfico da Libra-dólar semanal, que está num canal descendente e agora muito perto de tocar aqui nesta linha que poderá ser uma zona de resistência no 1,39. E é tudo, Chico. Obrigado, Marco. Vamos agora para o número da semana, que é o 112,8%.
Esta foi a valorização das ações da gigante global de alojamento local Airbnb no primeiro dia de negociação em bolsa, passada quinta-feira. O preço estabelecido no IPO da empresa foi de $68 por ação, naquela que foi a maior entrada em bolsa este ano, avaliando a empresa em 47 mil milhões de dólares. No final do primeiro dia, as ações já valiam $144,7 e a empresa valia mais de 100 mil milhões de dólares, ultrapassando a Uber, a Booking e ainda uma combinação dos 7 maiores grupos hoteleiros nos Estados Unidos. Voltamos à conversa com o Luís Tavares Bravo, do Bison Bank, precisamente sobre este tema da Airbnb. Luís, o que é que esta entrada derrompante em bolsa representa? Que, apesar da pandemia, é este o modelo que vai prevalecer ou que as bolsas são um sítio realmente, neste momento, cheios de investidores com grande apetite pelo risco? Eu creio que tem a ver mesmo com a questão de ser empresas que trazem um perfil diferente relativamente àquilo que era. Há muita conversa sobre a comparação do ciclo que estamos a atravessar e aquilo que foi a bolha das .com à entrada do século XXI. Mas de facto há algumas semelhanças, portanto múltiplos extremamente exagerados, empresas que praticamente não têm lucros ou dificilmente o conseguem, mas há algumas diferenças. A primeira tem a ver com as plataformas tecnológicas e as formas como elas interagem em termos de transformação digital dos setores tradicionais, como é o caso da Airbnb, e que tem a ver também com um excesso de liquidez de procura sobre este tipo de temas, que, como nós vimos na análise que foi feita anteriormente pelo Marco, dominou por completo digamos, todos estes meses da pandemia e prometem transformar a economia mundial nos próximos anos. É difícil perceber no meio desta caminhada, e não me querendo esticar um bocadinho já para o tema da Tesla, até que ponto é que isto não irá criar problemas dentro daquilo que é depois o comportamento em mercado, porque são empresas que depois têm uma dimensão bastante grande face àquilo que é o seu peso dentro do setor. A Tesla, por exemplo, valerá cerca de 20% do setor industrial, se for colocada assim mesmo do S&P 500, e há, digamos, neste momento com a valorização que tem no mercado, e isso pelo caminho vai criar problemas de concentração e também no que diz respeito à volatilidade. Eu acho que são questões comuns também à Airbnb, portanto são alguns riscos que vão ter que ser obviamente acompanhados de perto durante os próximos anos, mas eu julgo que esta transformação digital de setores tradicionais veio para ficar e vai-nos acompanhar. Toda esta onda de IPOs pode ser realmente um tema a acompanhar nos próximos anos. Luís, a 21 de dezembro a Tesla entra no S&P 500. Este ano valorizou cerca de 660%. Desde o anúncio da entrada no S&P 500, mais de 50%. Duas perguntas. O que é que poderá acontecer na sexta-feira antes da entrada e depois na segunda? E existem muitos analistas que veem a avaliação da Tesla, aliás, e se calhar também como tu, como um bocado esticada em relação aos outros fabricantes de automóveis. A Tesla não se pode dizer que seja uma empresa tecnológica muito diferente dos outros construtores, apesar de estar num nicho de mercado, só num nicho de mercado completamente diferente. Concordas que existe aqui um claro excesso de colocação de capital neste preferido, porque parece que o mercado hoje em dia funciona como preferidos, os preferidos das grandes tecnológicas, neste caso o preferido do setor automóvel, está esticada ou irá compensar nos próximos anos, como aconteceu, por exemplo, com a Amazon? Numa verdadeira abordagem, entendo aquilo que é o histórico que nós temos em termos daquilo que é a forma tradicional de olhar para as empresas, é sempre uma tendência considerar que de facto vai precisar de um grande nível de vendas para alisar os múltiplos a que está a operar no mercado, não é? São estratosféricos, são completamente fora daquilo que
que é normal, mesmo para empresas que sejam disruptivas dentro do seu próprio setor. No entanto, e voltando aí à questão dos preferidos, eu se calhar falava um bocadinho também daquilo que é um pouco a revolução que nós estamos a atravessar neste momento, e onde há imenso dinheiro que vai entrar no mercado, que tem a ver com tudo o que seja a economia verde ou substitutiva daquilo que são os combustíveis fósseis, e que transformam em produtos como o da Tesla veículos perfeitos para canalizar esses tipos de investimento. Depois há a velha questão dos grandes fundos que se têm que adaptar aos benchmarks e, portanto, enquanto as empresas ainda não estão colocadas num índice com a dimensão e peso que provavelmente a Tesla vai ter dentro do seu próprio setor, vai criar um influxo de liquidez que pode ajudar a alimentar um pouco essa especulação. Nós não temos uma percepção muito forte sobre quais serão os volumes de vendas a que pode chegar a Tesla durante o próximo ano ou dois, porque os múltiplos que nós olhamos são sempre 12, 18 meses, que são aqueles que normalmente o período que os analistas colocam nas suas inferências, mas são claramente muito esticados. Mas já andam assim há muito tempo e, portanto, provavelmente o que a empresa esta empresa, e não só porque há outras do mesmo género, estão a descontar, é profundamente uma revolução disruptiva dentro da indústria, e provavelmente até as outras empresas acompanharem ou conseguirem acompanhar com o mesmo tipo de tecnologia vencedora, que provavelmente será, acho eu, esta tecnologia elétrica, pelo menos para já. Continuaremos a ver empresas como a Tesla a liderar ganhos, pelo menos sectoriais, neste tipo de indústria. Pois, já que estamos a falar do futuro e estamos no final do ano, vou-te pedir para olhares para a tua bola de cristal e dizer-nos o que é que vês em termos de desempenho das bolsas globais em 2021. 2020 foi um ano, de certa forma, inesperado, de reações a um fator inesperado, com a pandemia, mas de ganhos recorde, muitas vezes, depois das descidas de março. O que é que se espera em 2021? Mais subidas, uma desaceleração nas subidas ou até perdas? E quais é que vão ser os fatores essenciais, na tua opinião? Eu julgo que aquilo que é a percepção que tenho sobre o mercado, pelo menos está dividido em duas ou três fases. Julgo que nós neste momento vivemos sobre a grande euforia das vacinas, portanto, não por causa da questão das vacinas per se, mas porque implica que as economias provavelmente vão poder desconfinar mais cedo e, portanto, vamos ver um ajustamento automático da economia a esse efeito. Portanto, nós vivemos isso praticamente desde novembro, foi um dos melhores meses de sempre nos mercados de risco. Creio que continuaremos a ver essa tonalidade positiva, pelo menos durante o primeiro mês e pouco do ano, e depois muito vai depender da procura. Portanto, esgotando-se esta questão das notícias positivas, de haver desconfinamentos, de haver um retorno mais normalizado à produção, porque neste momento é tudo expectativa, porque tem a ver com isso. Depois tudo vai depender muito da capacidade da procura continuar a alimentar o crescimento das economias, que não vão recuperar praticamente aquilo que perderam em 2020, só em 2021, mas essa esperança traz sempre alimenta a perspectiva de uma recuperação. Se não for um V muito agudo, um V. Depois, o que é importante para isto? Obviamente, os estímulos e a confiança que for sendo restaurada pelos decisores de política fiscal e monetária. Portanto, nós vamos ter uma segunda fase que vai ser muito dependente da forma como isto tudo ganhar tração, e nós vimos de facto as notícias positivas que houveram na semana passada, sobretudo na Europa, mas temos também nos Estados Unidos, como o Marco também referiu, um debate sobre essa componente. E isso vai ser importante para determinar até que ponto é que a recuperação em 2021 vai ser forte e com capacidade para recuperar empregos. Eu creio que nós provavelmente vamos ter uma fase em que há algumas discussões que podem surgir, nomeadamente nos Estados Unidos, relativamente
ao ímpeto dos programas de compras. Provavelmente podemos ter algumas discussões relativamente a situações geopolíticas relacionadas com a saída do Brexit da Europa, embora se esteja a transformar numa história interminável e com a ideia que vamos estar sempre neste adiamento do acordo de Brexit até eles decidirem voltar se calhar para a União Europeia, não sei, mas são riscos que se podem colocar à economia global, assim como o regresso, por exemplo, das tensões entre a China e os Estados Unidos. Eu continuo a achar que isso é daqueles, o trade deal ficou, nós vivemos sobre uma fase benigna em que consideramos que a China estancou os seus problemas com os Estados Unidos, mas parece-me que a agenda proteccionista norte-americana, pelo menos relativamente àquilo que é a interferência da China nos Estados Unidos, não é algo que tenha desaparecido com a saída do Sr. Trump. E veremos até que ponto é que a saída de Trump é uma saída de Trump, ou se haverá também alguma polarização nos Estados Unidos. Embora, lá está, neste momento todos estes riscos parecem ter uma influência muito reduzida, porque está tudo, de facto, focado na frente sanitária e nos desenvolvimentos que são positivos. Luís, uma última pergunta. Já estivemos a falar neste programa sobre incluindo com a análise do marco, sobre que empresas, que setores ganharam durante o ano, nomeadamente com o começo da pandemia. Naturalmente as tecnológicas foram ganhando valorizações muito altas, desde de e-commerce até as de conferências, como a Zoom, etc. E, entretanto, quando apareceram as novidades sobre a vacina, especialmente em novembro, os setores que tinham perdido mais, a aviação, a hotelaria, até retalho físico, começaram a recuperar. Como é que vamos ver com este cenário de uma vacina, com algumas questões sobre a execução, implementação, distribuição da vacina, mas com alguma confiança que irá resultar no aumento da procura, como é que este equilíbrio se poderá ver no próximo ano entre o apetite dos investidores pelas disruptivas e eletrónicas, tecnológicas, e as mais tradicionais? Há duas histórias. A primeira, que é aquela que já está muito visível no mercado e que nós vemos, tem a ver com a questão disruptiva da economia. Nós vamos ter imenso dinheiro colocado, seja sobre fundos, seja sobre programas de estímulo público, seja sobre capital privado, em economia da transformação. Nós falamos das mais óbvias, mas, por exemplo, a Walmart tem um programa de reconversão da sua indústria, que a tornará se calhar mais próxima do que a Amazon, do que era a Walmart há uns tempos atrás. Portanto, esse tipo de temas de transformação vão ser muito visíveis, porque há muito dinheiro no mercado e institucional a ser colocado. Tudo o que seja transição, tudo o que seja sustentável, tudo o que seja verde, é efetivamente uma história que nos vai acompanhar nos próximos anos, e não é só porque é moda, é porque também existem já evidências que, de facto, a médio prazo, os grandes fundos institucionais, porque eles também decidem a direção disto, percebem que conseguem ganhar dinheiro durante mais tempo, com margens e de forma amiga do ambiente, portanto, reputacionalmente faz sentido. Depois há as histórias que eu acho que têm a ver com o fim dos confinamentos, a parte do turismo e tudo isso. Pode haver alguma transformação, sobretudo quando for mais visível sobre a forma como os países vão começar a retornar a hábitos antigos. Ainda há muita incerteza. As pessoas, será que os Estados vão exigir uma espécie de passaporte sanitário sobre se temos a vacina para podermos fazer férias onde nós quisermos? Portanto, ainda há uma série de passos que vão ser percepcionados, mas sim, concordo, o mercado tem tendência a antecipar muitos desses movimentos. Eu diria que assim que for claro até que ponto é que, quanto tempo será necessário para vacinar quase toda a gente e quais são as medidas necessárias para repor todo o circuito, por exemplo, do turismo em prática, o mercado antecipará isso e com força. Também uma palavra final para os temas ligados a mais tradicionais. Nós temos visto o petróleo a recuperar com algum significado, portanto isso é uma tendência que efetivamente há alguma recuperação da economia tradicional, ou pelo menos alguma recuperação das expectativas relacionadas a uma evolução favorável para o próximo ano. Portanto, isso pode acontecer, como nós também vimos, por exemplo, as economias periféricas nos últimos meses a recuperarem de forma bastante significativa nas costas de um acordo que só agora foi aprovado. Portanto, sim, tendo a concordar com essa visão.
Luís, muito obrigado por mais uma presença no Mercados em Ação. Até uma breve oportunidade. Vamos agora seguir para um breve intervalo. Volte connosco e vamos olhar para o tema do Brexit em mais detalhe. Bem-vindos de volta ao Mercados em Ação do Jornal Económico. Nesta segunda parte do programa vamos focar no Brexit. Em Londres está connosco o Ricardo Evangelista, analista sénior da Active Trades e uma espécie de correspondente nosso sobre tudo sobre o Brexit. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Chico. Ricardo, vou-te começar a perguntar qual é o ponto da situação nesta saga de negociações e o que é que poderemos esperar até ao final do ano. Sim, saga é uma bela palavra que podemos utilizar para descrever o que tem acontecido. São 4 anos e meio já de negociações. Neste momento chegámos a um ponto em que o que continua sobre a mesa são 2 temas principais. Por um lado temos as pescas e por outro temos o chamado level playing field. O level playing field tem a ver com a criação de provisões para que o Reino Unido não entre em concorrência desleal com a União Europeia, ou seja, que empresas do Reino Unido sujeitas a uma legislação menos exigente não façam concorrência desleal às empresas do continente europeu. Então, estes 2 tópicos continuam em cima da mesa, os 2 lados continuam a alternar a sua postura entre uma certa agressividade e a utilização até de um tom bélico, como por exemplo o Reino Unido fez na semana passada, ameaçando começar a utilizar barcos da Marinha de Guerra para patrulhar as águas e defendê-las das traineiras francesas, e da parte da União Europeia, numa atitude talvez um pouco mais passiva, agressiva, digamos assim, tem subido de tom as vozes que dizem nós não precisamos disto para nada, até podemos fazer aqui sair disto sem qualquer acordo e depois logo se vê. Entretanto, depois as coisas mudam e o tom torna-se mais pacífico, mais conciliador e uma vez mais volta a ser uma possibilidade muito real que venha a existir acordo. Na minha opinião, vai existir acordo e penso que é impensável não existir acordo. Se virmos bem, os 2 tópicos que continuam em discussão, por exemplo, as pescas. Então, com as pescas, o Reino Unido não tem capacidade para pescar nas suas águas. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, mesmo que tivesse, a quem é que eles iam vender o peixe se não tiverem um acordo comercial? É do interesse do Reino Unido que se chegue a um acordo, pelo menos com uma fase de transição de 5 anos ou até 10 anos, para que o país consiga reconstruir a sua frota pesqueira e para que a União Europeia não sofra as consequências de ter muitos barcos que não vão ter aonde pescar. Ou seja, é impensável que não exista acordo nisto. O outro ponto que continua em discussão, que é o level playing field. Basicamente a União Europeia diz, reparem, a nossa legislação para proteção de direitos laborais, para proteção do ambiente, etc., é provável que venha a mudar no futuro. Se isso acontecer, vocês deverão seguir as nossas mudanças para que as vossas empresas com uma regulação menos exigente não façam concorrência desleal às nossas, mas se não o fizerem, tudo bem, e nós aí impomos as tarifas para compensar, então, e evitar essa concorrência desleal. É impensável que o Reino Unido não venha a aceitar isto. Porquê? Porque é a mesma coisa que estar a dizer vocês querem nos impor tarifas no futuro se isto acontecer? Não, então imponham as tarifas já. É impensável. Seria uma completa idiotice. Então eu penso que estes 2 pontos que são os que continuam sobre a mesa são apenas um teatro. O que na verdade continua sobre a mesa é do lado da União Europeia querer tornar a vida difícil e mostrar que é difícil a outros movimentos brexiteiros embrionários que possam existir em países terceiros e mostrar que é muito difícil e doloroso sair, isto do lado da União Europeia. E do lado do Reino Unido, o que continua em discussão basicamente é manter a face para consumo interno, porque não nos podemos esquecer que este governo
que está no poder agora, foi eleito à base de uma postura e de um discurso muito duros em relação ao Brexit, com uma postura até algo, vamos dizer assim, algo ainda no passado glorioso e imperial que o país teve, que com uma auto-opinião, uma opinião deles próprios, que está muito acima da realidade que o Reino Unido representa hoje em dia. É verdade que o Reino Unido é um mercado importante, mas é muito menos importante para a União Europeia do que, por exemplo, manter a união do mercado único, e muito menos importante do que muitos outros países pelo mundo fora. Por isso penso que vai existir acordo. É apenas agora uma questão de prolongar este teatro, esta saga, como tu disseste, Chico, durante mais algum tempo, para nenhum dos lados perder a face. Ricardo, e com esse cenário, o Banco de Inglaterra vai se reunir esta quinta-feira, tendo anunciado há um mês o reforço dos estímulos em 150 mil milhões de libras. O que é que o Banco Central poderá anunciar ou fazer de novo? Será que vão dar uma pitada de sal e referir a questão das taxas de juros negativas, aquilo que mandaram para o ar há uns meses, ou vão continuar nesta senda de mandar mais liquidez, pura e simplesmente? Eu penso que neste momento, com as circunstâncias criadas, não só por uma certa ansiedade gerada pelo Brexit, mas sobretudo pela pandemia, o banco vai continuar com certeza a injetar liquidez. Vamos continuar com o programa de compras, pelo menos ao nível para o qual passou em novembro. Relativamente às taxas de juros negativas, é verdade que se tem criado algum ruído ao redor dessa possibilidade. O Banco Central, inclusivamente, pediu aos bancos para apresentarem um relatório de qual seria o impacto de taxas de juros negativas sobre o negócio da banca no país. Mas eu penso que ainda não vamos ter um anúncio de taxas de juros negativas, se é que alguma vez o teremos. É cedo ainda. Temos a questão do Brexit. Se no cenário muito, muito, muito improvável de não haver acordo para o Brexit, aí sim eu poderia equacionar na primeira reunião de 2021 que o Banco de Inglaterra pudesse considerar de forma mais séria as taxas de juros negativas. Mas neste momento não penso que isso vá acontecer, penso que vamos ter um discurso de novo cauteloso, mas não mais do que isso. Ricardo, como estávamos a falar, já sentimos um bocadinho de fadiga em relação a este processo de mais de 4 anos e meio, como estavas a dizer. Alguma fadiga em relação à questão do Brexit, com estas sagas de negociações já duram há muito tempo, mas há consequências concretas. Qual é que poderá, por exemplo, ser o impacto de uma saída sem acordo comercial nos diferentes ativos britânicos, como por exemplo a Bolsa, o FTSE 100, a Libra esterlina, ou mesmo até a posição da Citi como capital financeira da Europa? Sim, isso é bem verdade, isso é bem verdade. Eu penso que se não acontecer um acordo, mesmo que seja um acordo de certa forma algo diluído, mas se não houver acordo nenhum, aí penso que o impacto será dramático em todos esses campos que tu referiste. Para a Libra será muito dramático, vamos assistir a uma quebra muito grande. A Libra neste momento está em 0,92 em relação ao euro, mais ou menos. Poderá muito facilmente aproximar-se da paridade com o euro, em caso de hard Brexit mesmo, de não haver nenhum acordo. Isso, por sua vez, teria um efeito bola de neve na Bolsa, porque, como sabemos, o FTSE 100 é constituído por muitas empresas de projeção global, em que a faturação é feita, por exemplo, em dólares, e com a queda da Libra teria um efeito paradoxal em que iríamos assistir à subida do valor em bolsa dessas empresas, devido ao Brexit, devido à queda da Libra. Mas teríamos, por exemplo, outros setores dentro do FTSE 100, como, por exemplo, o setor da banca, que seria fortemente afetado e sofreria muitas quedas. Penso que falaste também sobre o
o papel da City, da City, como capital da financeira City da Europa. Como capital financeiro e um dos principais polos financeiros a nível global, seria também muito dramático. Seria muito dramático porque iríamos assistir à perda de passaporte, em primeiro lugar, automaticamente perda de passaporte para fazer todo o tipo de atividades financeiras que neste momento ainda se mantém em vigor, em que empresas com sede no Reino Unido e reguladas pela autoridade britânica, pela FCA, continuam a poder oferecer serviços a residentes na União Europeia e isso iria provavelmente acabar como consequência e iríamos também ter uma degradação progressiva da imagem do soft power do país, que iria deixar de atrair, ou iria atrair ainda menos do que já está a atrair desde que aconteceu o Brexit, atrair menos pessoas para trabalhar e levar à deslocação de negócios que estão neste momento estabelecidos na City, que passariam para outros sítios com óbvia preferência, eu diria, na Europa entre Frankfurt e Paris. Ricardo, mas não será já isso, não estaremos já num ponto sem retorno, porque uma grande parte dos grandes grupos económicos, nomeadamente financeiros, já têm planos B em ação, já começaram inclusive a transferir ativos, recursos humanos também, como referiste, a maior parte deles até para Frankfurt e Paris. Não estaremos já num ponto sem retorno em que mesmo que haja acordo, haverá uma perda da importância da City e qual é que achas que será as consequências assim, principais para as empresas, cidadãos, caso não exista um acordo, porque na realidade poderemos ter, mas já estamos numa fase tão avançada que alguns danos poderão não ser recuperáveis e também, se não houver acordo, é preciso que se diga que as regras basicamente regressam para aquelas que existem com a urbanização mundial do comércio, portanto não é um fora da lei, não ficamos na ilegalidade em termos de trocas comerciais com o Reino Unido, mas será um cenário bastante mais adverso para os dois países, não é? Eu confesso, Marco, que nunca entendi a lógica do Brexit. Se formos a racionalizar bem o impacto que isto tem, não faz nenhum sentido o Brexit, na minha opinião, ok? Na minha opinião. É verdade que hoje vivemos num mundo diferente daquele em que vivíamos há 20 ou 30 anos. Há 20 ou 30 anos o que importava, o que verdadeiramente tinha importância, era a estatística. A análise do GDP, o desemprego, essas coisas. Isso hoje em dia perdeu importância. Hoje o que conta para as pessoas é o que elas veem nos social media, no Facebook, o diz que disse, o primo do vizinho que sabe. Não sei. Hoje em dia falar para um cidadão do Nordeste britânico e dizer, olha, vocês vão sair, vão ter uma quebra de 4% no vosso GDP, e se não tiverem acordo nenhum, vão ter ainda outros 4%. Isso não significa nada para ele. O que significa é que ele está, desde que fecharam as fundições, ele está sem trabalho. Ou seja, o Brexit resulta de um processo de mudança social e de mudança de percepção. E é isso que importa. As pessoas, por incrível que pareça, não estão muito preocupadas com isto. É claro que a tua pergunta faz todo o sentido, vai ser muito dramático. Aliás, o Brexit já provocou uma grande perda de soft power para este país, para o Reino Unido. O Reino Unido foi um país que, durante décadas, depois de ter perdido o seu império, que continuou, como dizem os ingleses, punching above its weight, ou seja, continuou a ter um alcance que ia muito para além da sua dimensão geográfica e económica, ao nível das artes, ao nível da cultura em geral, ao nível da política externa, etc. O Brexit provocou danos enormes nisto e mesmo que haja acordo, esses danos já estão feitos. Há muitas pessoas que se vão embora que já não querem estar aqui neste país, há muitas pessoas, por exemplo, na Ásia, que estavam a pensar criar um hub na Europa, que inicialmente seria no Reino Unido e que já não vai ser. Agora,
o dano vai variar um bocadinho em função de haver ou não acordo. Eu estou convencidíssimo que vai haver acordo. É impossível não haver acordo. É impossível. Se não houver acordo, vai ser o desastre completo. E o governo aqui neste país não vai permitir que isso aconteça. Acho eu. Espero. Vamos ver. Agora, o grau de prejuízo vai variar, então, em função de haver ou não acordo. Agora, como tu disseste, Marco, que isso já aconteceu, que o mal já está feito e que já houve um dano muito grande, um impacto muito forte sobre a reputação do país e perda de muito desse soft power, isso é inegável. Ricardo, uma última pergunta. Em termos de consequências concretas, o que é que tu vês, com ou sem acordo, na realidade, na próxima fase, o que é que vai ser, quais é que vão ser as consequências para cidadãos portugueses, quer estejam aí em Inglaterra, no Reino Unido, ou quer aqueles que estejam cá com interesse em fazer negócios ou trabalhar no Reino Unido, ou até viajar no Reino Unido, e para as empresas portuguesas, tanto as exportadoras como as importadoras. Quais é que vão ser as consequências para a economia portuguesa? As consequências para os cidadãos vai ser a perda daquela liberdade automática para circular e trabalhar no Reino Unido. Ou seja, alguém que neste momento seja residente em Portugal e queira vir para o Reino Unido a partir de 1 de janeiro de 2021, pode vir visitar, mas vai ter dificuldades em encontrar trabalho. Aliás, tivemos um exemplo agora esta semana, com um jogador de futebol, o Hulk, que tem nacionalidade portuguesa, que jogou no Porto, e que o Wolverhampton estava a considerar contratá-lo agora no mercado de janeiro, mas que teve que mudar de ideias porque ele, não sendo cidadão britânico e o Reino Unido agora já estando fora do período de transição, ele teria que preencher um certo critério em número de internacionalizações, etc. Então, essa é uma ilustração perfeita do que vai acontecer às pessoas. Aquilo que nós todos desfrutámos e usufruímos durante as últimas décadas, acabou. Liberdade para circular e trabalhar, acabou. Para circular sim, para trabalhar não. Para estudar também haverá complicações. Para as empresas, vamos ver. As empresas exportadoras e importadoras de bens e serviços, penso que vai ficar tudo bem, porque acredito que vai haver acordo. Se não houver, vai ser um desastre. Para as empresas exportadoras apenas de serviços, ainda é uma incógnita, não se sabe, por incrível que pareça, ainda não se sabe, mas penso que aí as possibilidades de aumentar o grau de dificuldade para operar, tanto para as empresas europeias operarem aqui, como para as empresas britânicas operarem na Europa através da oferta de serviços, penso que isso vai se alterar, sim, também. Para as importadoras e exportadoras de bens e produtos, penso que se vai manter na mesma, se tudo correr bem. Ricardo, muito obrigado por mais uma presença no Mercado de Ação aí em direto de Londres e até uma próxima oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês. Obrigado. Obrigado a nós. Marco, vamos, antes de finalizarmos o programa, vamos para o protagonista. Sim, esta semana é Angela Merkel, que está há 15 anos na liderança do governo alemão, não deverá estar por muito mais tempo e que tem conseguido gerir as crises na Europa pelo menos de uma forma bastante eficaz, tendo em conta a gravidade e a pluralidade das opiniões. A questão é esta, Merkel terá tido certamente uma mãozinha no acordo que foi alcançado recentemente para o plano plurianual de investimento da União Europeia e é por isso a personalidade da semana. Marco, vamos agora sim terminar o Mercado de Ação do Jornal Económico. Obrigado pela preferência dos telespectadores. Até à próxima semana.